Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje, pela primeira vez aqui no Café com a DM, nós vamos falar sobre um assunto que muita gente tem dúvidas, inclusive eu, e vou aprender aqui com um especialista na área. Nós vamos falar sobre offshores. Em um mercado cada vez mais concorrido e complexo, manter-se relevante demanda constante aprimoramento. Essa caminhada, no entanto, pode ser menos desafiadora do que parece, desde que seja feita na companhia certa. O MBA continua a ser uma das credenciais mais valorizadas no mercado, desempenhando um papel crucial no seu desenvolvimento profissional. O Advanced MBA da FIA Business School, uma das melhores escolas de negócios do mundo, é perfeito para alunos que desejam se tornar líderes capazes de fazer a diferença. Sua grade comum conta com uma carga horária de 288 horas de disciplinas fundamentais na formação de todo gestor de excelência. E o programa cobre pilares essenciais como liderança, finanças, marketing, operações, estratégia, sustentabilidade, transformação digital, inovação e empreendedorismo. E além disso, seus alunos têm acesso a 212 horas de 13 trilhas com ênfase em áreas de interesse como marketing, branding, finanças, recursos humanos, varejo, gestão empresarial e muito mais. Não perca tempo e conheça agora o MBA que vai manter sua carreira onde ela precisa estar. A interação com a tecnologia se tornou um fator crucial para o sucesso das empresas a longo prazo. Segundo o Índice da Transformação Digital Brasil 2023, produzido pela PwC Brasil, 69% das instituições entrevistadas esperam que a eficiência operacional aumente significativamente por meio da implementação da transformação digital. Esse avanço está sendo impulsionado principalmente pela automação e pela automatização das tarefas operacionais. A Solfy, uma empresa de tecnologia que visa capacitar negócios por meio de soluções avançadas, está cada vez mais focada em oferecer ferramentas que permitam às empresas se destacarem no mercado. Entre os serviços oferecidos estão o desenvolvimento de softwares personalizados, alocação de squads especializados e consultoria em inteligência de dados e BI. A empresa também oferece soluções de automação com robôs de processo RPA que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo uma eficiência até 20 vezes maior que os processos manuais. Clique no link disponível na descrição e descubra como levar a sua empresa para o próximo nível com a ajuda da automação. E eu vou receber aqui o Giovanni Telli, que é advogado tributarista, ele é especialista em proteção de ativos patrimoniais e também em internacionalização de empresas e de negócios. Ele é professor também do MBA da primeira pós-graduação de Blockchain e Ativos Digitais do Brasil, lecionando na área de regulação internacional de criptoativos. Ele é CEO e fundador da Telecojus, que tem carreira internacional em 3 continentes e também é fluente em 5 idiomas. Muito bem, Giovanni, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Café com a DM, presencialmente em João Pessoa. Prazer em estar nesse momento aqui hoje, prazer em conhecê-lo, pessoal, estar aqui nesse episódio. E agradeço a todos pelo convite, pelo espaço, pelo ambiente, pela presença. É sempre muito bom poder ter essa palavra quando a gente está na nossa agenda aqui no Brasil. E quanto mais lugares a gente conseguir difundir nosso conhecimento, levar nosso trabalho, nosso propósito de ajudar os empresários, melhor ainda. Bom, Giovanni, então assim, eu acho interessante, como eu falei, né? Muita gente tem dúvidas sobre esse tema e eu queria começar conceituando, né? O que é uma empresa offshore, né? Por que ela pode ser uma solução vantajosa para as empresas que buscam, né, a redução de impostos e também aumento da sua margem de lucro. Esse termo que a uma primeira vista é super complicado, geralmente causa muita dúvida no pessoal, mas offshore nada mais é do que empresa fora da costa, quando a gente fala de empresas offshore. Porque também tem offshore drill, que é da parte de petróleo. Então, quando a gente está falando de negócios offshore ou empresas offshore, nada mais é do que uma empresa em outro país que não o seu de origem, do que o país que você mora. Perfeito. E assim, por que muitas empresas recorrem, né, a essa estratégia de montar uma offshore, né, uma empresa fora do Brasil? O que isso representa, né, em termos de benefícios, enfim, fiscais, tributários? Quais são as vantagens? Vários motivos podem levar para uma staff, para um grande grupo econômico ou uma empresa, né? Hoje em dia, empresas de diversos tamanhos podem recorrer a offshore. Antigamente, até o início dos anos 2000, era algo só para multinacionais, só para grandes grupos econômicos, grandes organizações internacionais. E hoje está muito mais acessível, tá? Os motivos podem ser diversos. Pode ser que o empresário tenha algum tipo de atividade que seja regulamentada, que seja com uma licença específica, que não possua ali mercado no Brasil e ele necessite fundar a empresa dele em outro país que possua essa licença específica. Pode ser que seja mais vantajoso para ele explorar algum outro mercado, como por exemplo,
aquele tipo de empresário, seja ele do setor de infoprodutos, algum setor digital ou até de algum produto físico e ele quer explorar o mercado europeu, é muito melhor ele ter presença dentro da União Europeia, porque tem várias vantagens e benefícios. Ou pode ser que simplesmente aquele empresário esteja com uma grande operação, faturando muito, e por motivos tributários e econômicos ele necessite ir para um local que a tributação seja muito mais favorável do que em solo brasileiro. Perfeito, né? A gente sabe aqui no Brasil, o Brasil sempre foi um país bastante difícil do ponto de vista, né, do ambiente para se fazer negócio no Brasil. Então, assim, são muitos tributos, são muitos impostos, muita carga e isso tudo acaba dificultando a vida do empresário brasileiro. E, bom, e aí eu queria saber como é que está nesse período agora. A gente vê que existe uma tendência do Brasil cada vez mais aumentar carga tributária, a gente está vendo isso acontecer, e também um controle cada vez mais preciso em cima das empresas, em cima das movimentações, enfim, né, como é que vocês enxergam, já que vocês são especialistas, né, nesse tipo de operação, como é que vocês enxergam esse momento do Brasil e como é que essa estratégia de se montar uma offshore pode ser positivo no sentido de evitar, né, todo esse... Eu não digo evitar, mas ter uma alternativa para se diminuir realmente, né, todos esses custos que envolve fazer negócio no Brasil. Eu costumo dizer que cada país tem sua especialidade, tem sua especialização. Existem países como o Japão, Singapura, que são centros, polos tecnológicos ali de desenvolvimento, de criação de novas tecnologias e artes. O Brasil é um mercado muito grande, tanto em termos de tamanho, né? Um país com mais de 220 milhões de habitantes, por isso que é um excelente país para você fazer negócios, para você explorar mercado, mas não é um bom país para você ter a sua empresa ou a parte bancária. O Brasil ele sempre teve um foco muito grande no setor primário, então sempre foi muito forte no agro, no setor têxtil, em setores ali de matéria-prima, mas nunca foi um ambiente favorável para negócios. E o que acontece é que com o passar dos anos ali, com esse declínio econômico do Brasil em alguns aspectos, em virtude da falta de controle nos gastos, em questão de corrupção e outras mazelas que infelizmente afetam o nosso país, então o governo não teve outra escolha a não ser apertar cada vez mais em termos de regulação, em termos de burocracia e principalmente em termos de tributação e impostos. Então é extremamente normal, qualquer cidadão brasileiro ouve desde o início dos anos 2015, 2016, ali pós-era Dilma, só se fala em aumentar impostos, em criar novos impostos, em criar novas espécies tributárias e reforma tributária. Agora tudo se faz para majorar a taxação do empresário brasileiro e nada se fala sobre como melhorar o ambiente de negócios. Então, o Brasil é o país que estatisticamente uma empresa quebra nos 5 primeiros anos e existem uma série de dificuldades e obstáculos, objeções que o empresário nacional encontra na trajetória dele em busca do crescimento, da expansão. Enquanto isso, outros países possuem um ambiente muito mais próspero, focado no desenvolvimento de negócios. Então, a exemplo disso, a gente tem os Emirados Árabes Unidos, muito mais conhecido Dubai, que o pessoal lembra, né? Só que Dubai é a cidade, um dos Emirados e não o país. E Dubai, há muito tempo, tem um ambiente extremamente próspero para desenvolvimento de negócios. É um local que até alguns anos atrás não possuía impostos corporativos, ou seja, empresas não pagavam impostos. Hoje tem uma taxação local de 9%, que ainda é muito pequena, mas continua não tendo na esfera da pessoa física do empresário, quem reside nos Emirados. Então, um local extremamente próspero. E existe ali o desenvolvimento de várias licenças e regulamentações de áreas específicas e tecnológicas, como a parte de criptoativos. Foi um dos primeiros países do planeta Terra a ter uma regulamentação e uma licença específica para o desenvolvimento e a aceitabilidade desse tipo de negócios em solo nacional. E a gente vê países ali como o Brasil indo na direção contrária disso, sempre apertando mais, sempre tendo mais restrições, mais burocracias, aumentando os impostos, sempre dificultando a vida do empresário. Então, eu sempre costumo dizer, o Brasil é um excelente local, um excelente país para você explorar mercado, para você ter clientes, mas não
para você ter a sua empresa ou a sua conta bancária. Isso é verdade. Bom, ô Giovanni, quando a gente fala do termo offshore, muita gente tem aquela confusão a respeito do que vem a ser realmente uma offshore e também tem medo, né, receio de algumas complicações legais se for montar uma estrutura de offshore. Como é que vocês conseguem assegurar, né, que tudo é feito de maneira correta e transparente? Dentro de uma estrutura offshore, existe duas partes principais. 50% é feito no planejamento, no que a gente chama do estudo de caso, que é entender qual é a área de exploração do empresário, a atividade que ele segue, onde que está o público-alvo dele, como funciona a operação, quais os objetivos, metas e expansões da empresa. Existem uma série de fatores a serem levados em consideração durante o planejamento e estudo ali do funcionamento do negócio, caso a empresa ainda vá ser incorporada e mais ainda caso a empresa já exista e esteja migrando ali de jurisdição, certo? Migrando de um CNPJ no Brasil para uma empresa em outro local. E ainda existem os casos que a operação é fracionada, parte da operação ainda fica no Brasil, caso aconteça algum tipo de prestação local, física, ali em eventos, coisas do tipo, e outra parte que seja mais digitalizável, mais na parte de serviços, que seja intangível, tá? E outras 50% ali da montagem é na execução, na forma que você vai realmente montar o negócio do empresário. Então, em qual país vai ficar aquela empresa, ou seja, em qual jurisdição, qual o formato da empresa, se vai ser uma limitada, se vai ser uma LLC ou uma SA, qual vai ser o tipo de formação da empresa, onde que aquela empresa vai ter licença, porque às vezes a empresa pode ser fundada em um país e ter uma licença de funcionamento para aquela atividade vinda de outro país. Isso é muito comum, por exemplo, dentro da União Europeia, tá? Legal. E, além disso, ainda há a possibilidade de você fazer a conta bancária corporativa da sua empresa em um terceiro país. Então, para quem sabe explorar esse mercado, para quem tem domínio dessa área de atuação, existem muitas possibilidades, é um mar de possibilidades. Quando os consumidores buscam produtos ou serviços, a maioria deles recorre ao Google. Se a sua empresa não aparece nas primeiras páginas de resultados, você pode estar perdendo oportunidades valiosas. Como saber qual o desempenho do seu negócio no Google e quais oportunidades você pode explorar? Nossos parceiros da Lab Media vão fazer uma avaliação gratuita do SEO do seu negócio. Acesse o link que está na descrição e descubra como está o desempenho de sua empresa e o potencial de vendas que ela pode alcançar. A Lab Media é uma empresa brasileira especializada em posicionamento orgânico no Google e oferece soluções para empresas que desejam melhorar sua visibilidade e aumentar as vendas online. A propósito, eles agora também cuidam do nosso SEO também. Faça uma avaliação gratuita e tenha um panorama do seu negócio feito pelos mesmos especialistas que cuidam da nossa estratégia. O mercado de hardware e software voltados à inteligência artificial deve alcançar entre 780 a 990 bilhões de dólares até 2027, de acordo com o 5º relatório global de tecnologia da Bain Company. E para sua sorte, acompanhar esse crescimento nunca foi tão fácil. A Escola de Inteligência Artificial, Tecnologia e Product Management Tribe anunciou uma série de condições especiais para novembro, como parte de sua campanha de Black Month. Os descontos chegam a 57% em formações e cursos nas áreas de inteligência artificial, programação e Product Management, com as ofertas mais vantajosas disponíveis na primeira quinzena do mês. Ouvintes do Café com ADM têm ainda mais vantagens, podendo utilizar o código promocional ADM Black e ganhar um desconto extra de 5% em todas as formações e cursos até o final de novembro, enquanto durarem as ofertas. Clique no link da descrição e aproveite o melhor momento do ano para impulsionar a sua carreira com formações de alta qualidade. Ô Giovanni, mas e como que isso é encarado, por exemplo, pela Receita Federal? Né? Então, quando eles olham uma empresa que teve a sua operação ali no Brasil e começa a fazer um movimento para fora, né? Como é que isso é visto em termos do ponto de vista legal? Se existe algum problema, se existe algum risco nisso, explica para a gente um pouquinho. É encarado, na verdade, como uma empresa que está realmente em constante crescimento, porque na verdade, a etapa natural que acontece com grandes iniciativas, com grandes negócios e principalmente startups em solo nacional.
Então você tem um exemplo muito claro e muito famoso, por exemplo, da 99 Táxi, que foi assim que aconteceu no Brasil, foi comprada por uma empresa estrangeira, e também, mais recentemente, o Nubank, que recebeu aportes até do Warren Buffett, né? Só que quando um negócio brasileiro ele recebe aporte internacional, ele necessariamente já faz também a internacionalização dele, pois às vezes ele continua com o CNPJ de representação dentro do Brasil, mas aquele CNPJ fica limitado, assim como a própria Uber. Muitas pessoas acham que a Uber existe dentro do Brasil e, na verdade, não. O CNPJ, o formato nacional dela é apenas de representação. Existem escritórios, existem alguns empregados, mas o faturamento da Uber, onde ela paga imposto, não é no Brasil, entende? É no país originário ali de atuação dela. Do mesma forma que acontece com YouTube, Spotify, Amazon, Twitter, a gente teve recentemente essa polêmica, e assim que todo grande negócio funciona no Brasil. As boas e grandes empresas sempre funcionam remotamente de outros países. Legal, então isso está acessível para qualquer empresário brasileiro ou a empresa tem que ter algum perfil? Tem empresas que não se encaixam? É muito mais fácil fazer quando a empresa é do setor de digital, quando ela é de infoproduto, marketing digital, e-commerce, dropshipping, desenvolvimento de software. Existem uma infinidade de segmentos e gamas do empresário no digital. Quando a empresa é do digital ou da prestação de serviços, como, por exemplo, mentorias, como cursos à distância, como, por exemplo, área de marketing, mesmo agência de marketing, coisas do tipo. Então, quando é de alguma desses dois nichos, gamificações, é muito mais fácil fazer a internacionalização, porque se torna, quanto mais intangível é o produto do empresário, mais fácil é realizar essa migração e toda a estruturação. Mas muitos empresários e muitos tipos de negócios nos procuram para estruturar por diversos motivos. Alguns, por exemplo, precisam importar maquinários, insumos, matéria-prima de outros países. E se a sua empresa só tem representação no Brasil, significa que você não tem acesso a dólar, você não tem acesso a euro, libra esterlina e outras moedas. E isso quer dizer, então, que você vai pagar muito caro na hora de você importar aquela matéria-prima, aquele maquinário, porque além de você ter que fazer a conversão cambial, você vai ter que pagar IOF, outros tipos de taxas e impostos, e vai ficar muito caro a despesa, a dedução da sua operação na hora de realizar isso. Então, mesmo que a empresa, que a atividade do empresário tenha um ramo tradicional, algo que mexa com mercadorias físicas, ainda assim, muitas vezes vale a pena ele ter uma filial em outro país que realize essa função de importação das mercadorias. Legal. E, bom, agora me conta um pouquinho, né? Quais são os riscos, né, que esse tipo de operação envolve, né? E como é que a gente pode evitar? O maior risco que você tem é contratar uma mão de obra desqualificada ou quem não tenha especialização no assunto. Porque toda vez que você está falando de operações internacionais de empresas offshore, necessariamente significa que você tem que lidar com a legislação do país que mora o empresário, onde ele tem residência fiscal, o país do qual está a empresa onde ela será sediada e o país no qual estão os clientes ali, aquele público-alvo da empresa. Então, no mínimo, são 3 jurisdições que o escritório que esteja fazendo essa função, a empresa responsável, tem que estar lidando. Então, é necessário muito conhecimento, muita especialização e uma dedicação ali exclusiva em cima dessa área de atividade. Então, eu costumo recomendar que todos os clientes, todos os nossos espectadores, ouvintes, sempre prestem muito atenção com o que eles estão fazendo. Muitas vezes a gente vê... às vezes nem escritório de advocacia, né, mas algumas vezes tem escritório de advocacia que mexe com criminal, trabalhista, outras áreas, ou seja, um mix, um bolo de coisas, não tem nenhuma especialidade e tenta tomar esse tipo de serviço, aí que começam os problemas, ou às vezes pessoas que nem são advogados, são pessoas que mexem com corretagem, com câmbio, outros tipos de atividade e tentam exercer isso. Aí é que começam a acontecer os problemas. E, bom, agora eu queria que você contasse, assim, em termos práticos, para a galera poder visualizar assim, o que isso representa em termos de economia, o que pode representar para uma empresa. Enfim, aí a gente pode criar aqui um exemplo fictício, né? E estipular aqui um faturamento, e aí você diz, no Brasil isso representa X de impostos mais ou menos por mês, e em uma estrutura de offshore representa tanto. Tá.
Isso é muito fácil da gente lidar. Eu costumo dar a exemplificação para os empresários, para os clientes nossos, que é como se fossem jogos de tabuleiros. Aproveitando até o cenário que a gente está aqui hoje, né? Vamos colocar que cada país é um tabuleiro. Cada tabuleiro, cada jogo que você tem, ele tem uma regra específica. Ou seja, a gente está realizando operações ali que estejam dentro da lei, em conformidades locais. Significa que você tem que jogar de acordo com as regras do jogo. É assim que funciona. No Brasil, as regras são, existem 4 tipos de tributações. A primeira é aquela que a gente conhece como MEI, que é limitado a cerca ali de 80, 90 mil reais ali anuais. Depois vem o Simples Nacional, que começa com algumas alíquotas baixas, mas a progressividade é muito alta, chega até 18%, e é em cima do faturamento total do empresário, não é sobre o lucro, então às vezes não é favorável para o empresário, mesmo com alíquotas menores. E depois passa para as maiores alíquotas do Brasil, que é o lucro presumido e o lucro real, né? O lucro real você consegue até deduzir custos, alguns investimentos, mas as margens ali, as alíquotas são sempre muito altas, é muito pesada para o empresário. E o lucro presumido, ele vai em cima da consideração de atividade. Então, esses setores que a gente comentou, setores digitais e setores de prestação de serviços, se considera a margem de lucro muito alta. Então, a Receita Federal do Brasil sempre cobra margens muito altas no lucro presumido, tá? Então, a gente pode dizer que, como regra, qualquer tipo de negócio que fature ali mais do que 500 mil reais por mês no Brasil, ele não vai estar no Simples Nacional. Se ele não está no Simples Nacional, ele necessariamente está no lucro real ou presumido. Então, são alíquotas muito altas, tá? E esse é o cenário, o tabuleiro que você tem do Brasil. Você não tem como se esquivar dessas regras de forma legal. O que você pode fazer é jogar em outro tabuleiro, ou seja, você vai para regras tributárias de outro país, que são muito mais favoráveis. Então, você tem países como, por exemplo, os Estados Unidos da América, que apesar de ter impostos ali na média de 32%, mas existem formatos específicos, como uma Limited Company, que seria a LLC que chamam, que ela pode sim se enquadrar num regime ali de isenção de impostos caso ela não opere no solo nacional. Assim como também tem incentivos parecidos na Inglaterra e no Canadá, isso vem da Common Law britânica. Você consegue fazer uma empresa funcionar dos Estados Unidos ou da Inglaterra e ela pode sim ser isenta de impostos desde que ela não funcione nesses países. Então isso é algo muito bom, muito vantajoso para aquele empresário que explora o digital e tem como mercado consumidor o Brasil e outros países da América Latina. E também existem aqueles países que são considerados de tributação territorial, como mais especificamente é o caso de países do Caribe, como a famosa, famigerada BVI, Bahamas, Panamá e outros países que atuamos muitos. Esses países, então, eles possuem um cenário, não só em termos de impostos, em termos de tributação, muito mais favorável para recepcionar, para receber o tipo de negócio do empresário, quanto também uma regulamentação que o empresário pode ou não pode fazer e liberdades muito maiores. O empresário pode ter acesso a moedas fortes como dólar, euro e muitas outras. E tudo isso é impossível de você ter de forma legal dentro do Brasil. Bom, Giovanni, agora como é que você enxerga? Por exemplo, né, a gente falou aqui no comecinho que o Brasil está cada vez taxando mais, né? Então, assim, para 2025 a gente pode esperar aí a taxação dos milionários, né? Então, e a gente sabe que os países que adotaram esse tipo de estratégia acaba que as pessoas que se enquadram, né, nesse perfil acabam saindo, né, do país. Então a gente viu isso acontecer em vários casos. E o Brasil está seguindo esse caminho. Como é que você enxerga, né, o que vai acontecer a partir de 2025? Quais são os prejuízos para o Brasil? Né, e, enfim, quais são os benefícios aí para a Telecojus aí, né, nesse cenário? Eu costumo falar que as pessoas muitas vezes preferem uma doce ilusão do que a dura realidade, né? E muita gente se engana, se ilude, falando sobre um governo democrata e comedido, quando na verdade a gente tem o ministro da Economia que na tese de mestrado dele, ele exaltou a União Soviética, né? 1 ano antes da União Soviética quebrar. Então você já sabe a cabeça do cidadão pelas obras pregressas dele, ou seja, por exatamente não só o que ele fala, mas o que ele escreve, o que ele deixou registrado na carreira dele, né? Perfeito.
E sim, o Brasil está nessa trajetória, né, totalmente fora de qualquer tipo de posicionamento comedido. E isso é algo que a gente observa de forma cíclica e gradual na história. Existem países que começam ali a ter uma liberdade econômica, que tem uma abertura de capital e recepcionar pessoas, e que se desenvolvem muito rápido, né? Como a gente citou aqui até de exemplos dos Emirados Árabes. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, os Emirados era apenas um lugar de deserto e pedra, não tinha mais nada. Hoje é um polo magnífico. E não adianta quem está de casa falar, é porque é a questão do petróleo dos Emirados. O Brasil tem mais petróleo que os Emirados, mas o Brasil tem, ao mesmo tempo, um governo muito corrupto e taxador, algo que não atrai capital e que dificulta negócios nacionais. Então, nesse tipo de situação, é como uma migração, como a gente está vendo. Ano após ano, já fazem décadas praticamente, o Brasil perde milionários seguidamente. E países ali como Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos recebem esse tipo de empresário, esse tipo de aporte e esses tipos de empresas que estão procurando um local mais favorável para se estabilizar, para poder circular suas operações. Pô, então legal, né? Eu acho importante a gente tocar nesse assunto, porque ele acaba se cruzando, né? Por mais que a gente esteja aqui num podcast de negócio, voltado à administração, né? Esse ponto ele é muito sensível para a administração, né? O ambiente que a gente está desenhando aqui no Brasil, isso impacta totalmente na vida das empresas, na vida dos funcionários dessas empresas e, enfim, no futuro do país como um todo, né? Muito bem, eu queria saber agora também sobre o outro serviço aqui da Telecojus, que é o serviço de blindagem patrimonial, né? Como é que funciona isso aí na prática, quais são também as vantagens para os empresários, enfim, para as pessoas que recorrem também a essa estratégia. Eu costumo dizer que se você procura sigilo para o seu patrimônio, se você procura uma proteção para o seu patrimônio, não só contra a inflação, mas contra a desvalorização da moeda, e se você procura uma estabilidade econômica e jurídica, o país que você deve ter o seu dinheiro não é o Brasil, porque o Brasil não possui nenhuma dessas características, né? Historicamente, a gente tem uma moeda que se desvalorizou mais do que 492%, em um pouco mais de 20 anos, né, que é o real. Na sua criação ele valia mais do que o dólar e hoje ele está quase batendo 6, né, a cotação de dólar para real. O euro já passou disso, né, o euro no dia de hoje está valendo 6,16, realmente recordes históricos. E a gente teve decisões mais recentemente, né, vindas pelo STF, que literalmente acabaram com o sigilo bancário em solo nacional. E além de todos esses problemas com a desvalorização da moeda e do câmbio, você tem altas taxas de inflação no país, que muitas vezes não são realistas, representadas ali numericamente pelo que o governo expõe. Então, algo que a gente faz muito comumente é migrar o capital daquele empresário para países ali que sejam muito mais propícios, próprios para recepcionar aquele capital, dar uma estabilidade para aquele patrimônio e não só proteger para o presente momento, mas também para futuras gerações. Porque é assim que o empresário sempre olha, pensando no futuro. E países ali como Estados Unidos, países como Suíça, Andorra, Luxemburgo, são excelentes países e destinos para aquele empresário que quer proteger o capital dele e deixar o que ele construiu em vida em um local seguro. Que por um acaso não vai ter o dinheiro confiscado por ter esquecido no banco, como acontece agora no Brasil, segundo a lei que passou no mês passado, né? Pois é, foi uma corrida, né, para ver aquele dinheiro esquecido, mas muita gente esqueceu, né? Então a gente viu vários casos, né, enfim, de pessoas que perderam totalmente ali o dinheiro que estava esquecido naquelas contas, né? E aproveito o gancho, né, para lembrar que não só hoje, mas o Brasil agora, a partir desse momento, o dinheiro tem prazo de validade. Porque hoje, se você tem um dinheiro que é considerado esquecido no banco, ele pode ser tomado, segundo agora o que o próprio Congresso aprovou no mês passado, conforme a gente comentou. E ano que vem vai entrar em vigor a DREX, que é a CBDC digital, o real digital do Brasil, que é um dinheiro configurado ali com territorialidade, ou seja, você só pode usar ele dentro de certos limites territoriais e ele tem até prazo de validade. Então é literalmente um tipo de sistema copiado da China. Na China, para que a economia circule ali, eles têm prazos programados. Então, o chinês médio ele tem 30 dias para gastar o dinheiro dele. Ele não pode acumular na poupança
como, por exemplo, se faz muito no Japão, porque aí estagna a economia, entende? A China não quer isso. Então você tem 30 dias para gastar o seu dinheiro, não importa como for. Não existe poupança, não existe investimento. E assim, tal qual, vai acontecer no Brasil nos próximos anos. E quem estiver achando um extremismo ou coisa descabida, eu convido a ler realmente o próprio esquema ali, o próprio projeto da CBDC, que está disponível no próprio site do Banco Central. Então não é uma teoria de conspiração ou algo forçado, né? Isso já acontece na China e o próprio Banco Central já descreveu como vai acontecer. Bom, então temos que nos preparar, né? Bom, vamos falar um pouquinho dos cases aqui. Assim, não sei o que você pode citar aqui pra gente, lógico, né? Reservando aqui o sigilo aqui dos clientes da Telecojus, mas assim, contar alguns casos, né? O que eles costumam observar após a internacionalização das suas empresas. Conta aí pra gente. De casos públicos que a gente tem, que a gente pode citar por questões de permissão contratual, a gente tem ali 2 grandes cases que a gente gosta de citar, que é o Bruno Fraga, da área digital. Ele tem tanto essa parte de infoprodutos, quanto a parte de mentoria e desenvolvimento de software, ou seja, ele tem 3 grandes áreas no digital, por isso que a gente gosta de citar ele. Ele é uma pessoa muito forte ali, tanto no YouTube quanto no Instagram, é um expoente da área de atuação dele, né? É um grande caso de sucesso, um grande cliente nosso. Do outro lado, a gente também tem, de ramo de podcast, do ramo digital, a gente tem o grande Monark ali, né, que foi perseguido no Brasil nos últimos anos por causa de instabilidades ali, controvérsias legislativas brasileiras, né? E que é alguém também que encontrou como berço ali do renascimento, de uma estabilidade econômica e jurídica, o próprio Estados Unidos da América, que é onde hoje ele tem o podcast dele, né? E fora desses 2 ramos, a gente tem em várias outras atividades e segmentos vários clientes que não são tão famosos e não podem ser divulgados, mas que realmente têm grandes áreas de atuação, grandes faturamentos ali vultuosos e que viram na internacionalização uma opção, uma possibilidade de refúgio para conseguirem ter essa maior segurança, essa maior, vamos dizer, capacidade de explorar mercados não só do Brasil, mas internacionais e ter uma diferença tributária enorme, porque, como a gente citou, a regra do tabuleiro do Brasil não tem nenhum tipo de benefício fiscal. O Brasil não é um local que está preocupado se você vai ali crescer o seu negócio, se você vai ter algum tipo de benefício, enquanto outros países estão prontos ali para recepcionar o seu negócio e vão te dar diversos benefícios, não só fiscais, não só em termos de regulamentação, mas um mar de vantagens para que você cresça e desenvolva seu negócio. Muito bem. Giovanni, eu acho muito legal a gente estar falando sobre esse assunto aqui hoje. Primeira vez falando sobre esse tema aqui em mais de 400 episódios do Café com a DM, porque sempre foi um tema muito nebuloso, né? A sociedade não conhece muito bem. Quando sai alguma coisa na imprensa, sempre é levantando alguma suspeita, porque aquele empresário tem uma empresa no exterior, num paraíso fiscal, enfim. E é sempre muito envolto com essas dúvidas, né? E com essa narrativa. E como é que vocês enxergam isso? Vocês estão quebrando um tabu, né, ao trazer, né, publicidade, visibilidade para esse tema. E como é que vocês enxergam que isso tem sido a aceitação desse tema, dessa estratégia na sociedade? Quando a gente começou esse trabalho há cerca de 5 anos atrás, a gente via que tinha muita dificuldade de aceitação das pessoas. Até porque era muito comum você realizar estruturações offshore para a proteção e blindagem patrimonial, mas pouco se discutia ou se falava sobre a parte de operações e internacionalização de empresas e negócios, que quem é da área do digital, da área de startup, conhece muito, mas outros tipos de mercados não. Então a gente via, por exemplo, muitos erros incomuns de pessoas que mexiam com dropshipping, com e-commerce, por exemplo, colocando empresa no Brasil. Aí você começa a fazer as perguntas. O teu público-alvo está no Brasil? Às vezes não está só no Brasil, tem outros mercados da América Latina, ou às vezes ele nem vende no Brasil. O teu produto vem de onde? Vem da China, dos Estados Unidos. Aí vem a pergunta, por que então tu tem empresa no Brasil? Ele, é porque eu sou daqui, é aqui que eu cresci, mas ele não sabe que ele tem possibilidades afora. E assim como o próprio digital, hoje o mundo é sem fronteiras. A gente está numa época de internacionalização, uma época de globalização, que essa palavra também está muito distorcida hoje,
Mas a gente realmente tem um mundo que é muito propício, flexível para negócios, muito dinâmico a economia. Então você tem hoje caso das maiores empresas que atuam em território nacional, como a gente citou aqui algumas delas, o YouTube, a Google, a Meta, Facebook. Nenhuma dessas empresas é do Brasil ou sequer começou aqui. Todas elas são de fora e exploram o mercado brasileiro de forma remota ou através de apenas uma representação nacional na forma de um pequeno CNPJ, como a gente citou, que é o caso da Uber. Mas que o grosso das operações são concentradas e faturadas, esse é o principal, em outro país. Quer ver uma coisa muito engraçada que as pessoas não pensam? Quando o empresário ele tem sucesso e ele vai comprar um carro, de qual jurisdição vem o carro dele? Já parou para pensar? Se ele tem uma Mercedes, uma BMW, esse carro vem ali necessariamente da Alemanha. Se ele quer algo mais robusto, como, por exemplo, uma Dodge Ram, algo vai vir dos Estados Unidos. Se ele está importando ali uma tecnologia de segurança que é suíça, como a Volvo, vai vir ali da Suíça. Se algo mais de outro segmento, como o Rally, um Subaru, por exemplo, ou Toyota, vai vir ali do Japão. Tudo que a gente consome no dia a dia são de empresas que ficam fora. E por mais que o empresário brasileiro seja criativo, seja muito perspicaz e tenha grande tato, grande mão para negócios, ele às vezes se limita muito de pensar que ele não pode mais. Que ele é limitado a ter as contas bancárias e empresas dele presas no Brasil, quando isso na verdade não é uma realidade. A gente entende que quando o empresário, quando o ser humano na verdade ele não conhece algo, quando ele desconhece algo, ele tem medo sobre aquilo. Mas a partir do momento que você leva a informação, que você mostra o conhecimento e aquilo se torna conhecido, o empresário vê que é possível. E é isso que a gente leva para os nossos ouvintes, telespectadores, através das nossas redes sociais, a difusão do conhecimento dessa área. Muito bem. Bom, eu queria que você contasse um pouquinho agora para a gente sobre a estrutura da Telecojus, né? Então, assim, eu achei super interessante que você mora em Dubai, né? Mas, enfim, tem escritório em São Paulo, escritório também em João Pessoa. Conta um pouquinho para a gente aí como é que funciona. A nossa empresa ela começou nos Emirados Árabes Unidos, em Dubai, onde eu iniciei a minha carreira lá. Quem acompanha mais tempo nas redes sociais lembra disso. A gente tinha transmissões no YouTube que a gente fazia muito na época, no Instagram, sempre fizemos muitas lives. E o nosso escritório ele começou em Dubai, que é onde eu moro até hoje, né? Mas eu tive uma trajetória dali. Depois da gente iniciar a nossa empresa por lá, a gente percebeu que alguns tipos de ramos e atividades que a gente queria prestar, a gente não poderia fazer de lá. Como, por exemplo, é proibido você lidar com parte de gambling nos Emirados Árabes Unidos. Então, a parte de cassino online, aposta esportiva, alguns ramos são restritos. Então, nem sempre a gente conseguia atender algum tipo de atividade tendo a nossa empresa lá. Então, a gente incorporou a matriz principal da Telecojus sendo no Panamá, onde a gente teve um grande hub de desenvolvimento de negócios e também na parte bancária lá. Hoje a gente tem empresa, a matriz sendo no Panamá, temos uma filial nos Estados Unidos e uma filial ali em Dubai, que é onde eu moro, né? Hoje eu me desloco entre Dubai e a Geórgia, que são dois lugares que a gente explora muito, não só para a parte de empresas, mas também para a parte de conectividade de contas bancárias. E temos sim escritório aqui no Brasil também, assim tal qual a Uber, né, com uma representação nacional. Então temos uma pequena perninha no Brasil, apenas para a parte da nossa equipe que mora aqui no Brasil, que desenvolve alguns tipos aqui de negócios, né? Então temos aqui uma representação nacional apenas para facilitação de trabalho da nossa equipe, porque realmente, apesar da gente estar numa era digital que o home office é muito comum e muito legal, mas ainda para desenvolvimento de estratégias, estudos daqueles casos, como a gente falou mais recentemente, né, mais cedo no podcast, sempre é bom ter equipe perto, porque é uma responsabilidade muito grande e um encargo ter toda a parte ali do empresário, parte fiscal, econômica, tributária, parte bancária, sempre concentrado ali nas nossas mãos para a decisão. Perfeito, muito bem. Giovanni, eu queria te agradecer, cara, por ter vindo aqui para o nosso podcast, aqui para o Café com a ADM, por ter trazido tanta luz sobre esse tema, né? E muito obrigado mesmo, cara. Eu achei foi uma aula aqui pra gente aqui hoje. Obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, pessoal. E siga-nos nas redes sociais da Telecojus. Para quem não nos conhece ainda, estamos em www.telecojus.com. Também estamos presentes no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Spotify e em todas as outras redes sociais sobre o mesmo domínio, @Telecojus. Perfeito. E você é no Giovanni Tele,
Como é que é? @GiovanniTelli? Sim, exatamente. O meu é @GiovanniTelli. Perfeito. A gente vai colocar todos esses links, né, aqui na descrição do programa. E mais uma vez, Giovanni, muito obrigado mesmo. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, o que você achou desse Café com ADM de hoje? Tem um campo de comentários onde você estiver, se estiver no Spotify, se estiver no YouTube, já deixa aqui seu comentário. Entre em contato também aqui com a turma da Telecojus para tirar as dúvidas que você tiver sobre esse assunto. E galera, na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!